Nesta videoaula, nós vamos continuar trabalhando com comandos no GeoGebra. Inicialmente, é importante dizer que o GeoGebra oferece um espaço em que todos os comandos são exibidos. Se clicarmos neste mais ao lado da entrada e na opção ajuda, todos os comandos serão exibidos. Nós vimos isto quando trabalhamos com funções, em que trabalhamos com alguns dos comandos de funções matemáticas já pré-definidos no GeoGebra. Mas, além desses comandos de funções, a gente tem ainda um conjunto de outros comandos, que é um conjunto muito grande de comandos, e não daria para a gente passar por todos eles aqui. E veja que eles estão organizados em categoria. A gente tem essa primeira categoria com todos os comandos em ordem alfabética, depois tem geometria, álgebra, texto, lógica, e assim vai. Clicando na categoria geometria, a gente pode ver um dos comandos, que é o comando comprimento, que é o comando que a gente vai trabalhar aqui. Deem uma olhada, arrastando essa janela um pouco para cá, que ele tem várias sintaxes. Comando objeto, comando função valor inicial, valor final, e assim sucessivamente. E aqui embaixo tem outras sintaxes associadas à janela de cálculo simbólico, a janela CAS, que será vista em outros módulos do curso. Para que a gente possa explorar todas essas sintaxes, nós vamos inicialmente construir alguns objetos no GeoGebra. Primeiro deles, vamos construir um vetor. Então, inicialmente, eu seleciono a ferramenta de vetores, construo um vetor AB, o vetor U. Então, na entrada, eu vou digitar o seguinte, C_vetor. Isso é só um nome do objeto que a gente vai construir. Agora eu aperto igual, agora sim é o comando. Comprimento. Comprimento de quem? Comprimento do vetor U, que já está na tela. Então a gente tem que o comprimento do vetor U é 3.15. Se eu altero a posição dos pontos A e B, que dão origem ao vetor, altera-se também o que está sendo exibido na janela de álgebra. Para a gente continuar, vamos então construir agora um arco circular. Então nessa opção de círculo, selecionamos a opção de arco circular. Para ele basta selecionar o centro e 2 pontos. Selecionando o ponteiro, a gente consegue alterar o comprimento do arco, conforme movimenta um dos seus pontos. Veja que o arco está nomeado como C. O que eu vou fazer então? Na entrada eu vou digitar C_arco igual comprimento de quem? Comprimento de C. Aperto Enter. Veja, o comprimento de C, que é o arco, né, 7.09. Se eu altero a posição do E, ele altera também o comprimento do arco na janela de álgebra. Assim como se eu alterar a posição de D, altera também o comprimento do arco. Certo? Então a gente tem mais um objeto que pode ter o seu comprimento calculado pelo comando comprimento. Além desses dois objetos, a gente também pode calcular o comprimento de listas. Na entrada, eu vou digitar o seguinte, L maiúsculo de lista, igual, abro chaves, e na lista eu vou querer número 1, número 2, vou querer o ponto 1, 2, vou querer uma expressão x² mais y igual a 0, e vou querer ainda que na expressão aqui tenha o vetor U. Vou apertar Enter. Então, tem uma lista, nessa lista tem 2 números, tem um ponto, uma expressão, e ainda tem o vetor U, que já tinha sido construído previamente. Agora eu vou aplicar o comando comprimento a esta lista. Na entrada eu vou digitar C_L, ou lista, que ela vai ser igual a quem? Igual ao comprimento de L, que é a lista. Apertei Enter. Veja que o comprimento da lista está como sendo 5. Por que será que é 5? Porque essa lista tem 5 objetos. Ela tem 2 números, um ponto, uma expressão e um vetor. Ou seja, ela tem 5 objetos. Então, o comando comprimento associado a uma lista, ele nos dá o número de elementos que tem essa lista. O comando comprimento também permite calcular o comprimento de um ponto. Mas o que será que isso quer dizer no GeoGebra? Primeiro eu vou construir um ponto, e eu vou construir um ponto em qualquer posição aqui no GeoGebra. Agora, na entrada, eu vou digitar o seguinte, C_ponto é igual comprimento de quem? Comprimento do ponto F. F em maiúsculo porque é o nome do ponto. Apertei Enter, o que ele diz? O comprimento do ponto é 3.68. O que será que isso quer dizer? Para que fique mais fácil a nossa visualização, eu vou mandar exibir os números dos eixos e a malha. Então, botão direito na janela de visualização, exibo a malha principal, e ainda com o botão direito, acesso propriedades, eixo X, mando exibir os números, e eixo Y também. Então, vou alterar a posição do ponto. Colocando ele sobre a posição -3, 0, a gente tem que o comprimento de F é 3. Se eu colocar ele na posição -1, 0,
o comprimento dele é 1. 0 menos 2, o comprimento dele é 2. Então, o comprimento associado a um ponto corresponde à distância deste ponto à origem do sistema cartesiano. A gente ainda pode calcular o comprimento de um intervalo de uma função. Para isso, eu vou digitar na entrada uma função, f de x igual a menos x menos 3 elevado ao quadrado, isso entre parênteses, menos 1 e aperto Enter. Então, a gente tem aqui f de x igual a menos x menos 3 ao quadrado, entre parênteses, menos 1. Escrevi a expressão da função de modo que ela pudesse estar no quarto quadrante do plano cartesiano. Deixa eu só organizar a tela. E o que a gente vai fazer agora? Vamos definir qual que é o comprimento da função que eu quero calcular. C, underline função, igual comprimento de quem? Da função f, e eu quero comprimento do x1 até o x4. E a gente tem que o comprimento da função f de 1 ao 4 é 6,13. O que isso quer dizer? Ele está medindo o comprimento da função do x valendo 1 até o x valendo 4. Contudo, a gente pode ainda criar pontos que vão definir o intervalo da função que eu quero que tenha o comprimento calculado. Por exemplo, vou criar dois pontos aqui, o ponto G e o ponto H. E na entrada, eu vou digitar o seguinte: C, underline função 2, que é a segunda medida que a gente vai estar calculando, vai ser comprimento, a segunda sintaxe, comprimento a função f, o valor de x inicial. Qual que é o valor de x inicial? Ponto G. Valor de x final, ponto H. Apertei Enter. Então, na entrada, a gente tem comprimento da função 2, f de g a h. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar igual, né? O ponto G no 1, e no 0, no caso, e o H no 4, 0. Note que a gente tem o mesmo comprimento nas duas medidas. Por quê? Porque ele está tomando o x dos dois pontos. Se eu altero a posição do G e do H, a gente tem uma alteração nesta segunda medida, porque ele está tomando o x dos pontos G e H para calcular o comprimento da função. E tanto faz a coordenada y do ponto. Ele toma apenas a coordenada x destes pontos. De modo que se eu, por exemplo, coloco o h nessa posição e o g nesta posição, ele vai dar a mesma medida que a gente tem no primeiro cálculo do comprimento da função do intervalo de 1 a 4, que é 6,13. Então, até aqui, a gente viu várias possibilidades de trabalho com o comando comprimento. Vou voltar naquela janela de ajuda, e a gente viu aqui todas essas possibilidades que são colocadas aqui. E aí tem vários outros comandos que a gente não vai conseguir explorar nesta videoaula. Contudo, se você tiver alguma dúvida em relação a algum dos comandos, você vê algum comando que te interessa e não saiba como utilizar, como o comando circunferência, ou centro de gravidade, ou equação do lugar geométrico, a gente tem aqui, nesse caso, mais sintaxes. Digamos que eu não saiba utilizar esse comando. Eu posso clicar em Exibir ajuda online e vai se abrir a página oficial do site do GeoGebra na seção de ajuda. É importante notar que a maior parte das ajudas vão estar escritas em inglês. Mas mais importante que saber que além desta ajuda que o GeoGebra já oferece em relação à sintaxe dos comandos, também tem aquela ajuda online. Vamos agora trabalhar com alguns outros comandos. Um primeiro comando que seria interessante trabalhar é o comando gerar polinômio aleatoriamente. Então vou abrir aqui a janela de álgebra. Olha a sintaxe desse comando. Ele pede o grau, o valor mínimo e o valor máximo dos coeficientes do polinômio. Eu quero um que tenha grau 3, o valor mínimo seja 0 e o valor máximo dos coeficientes 5. Um exemplo aqui, né? Apertei Enter, então eu tenho aqui um polinômio que foi gerado aleatoriamente de acordo com os parâmetros que eu indiquei no comando. Como que eu posso gerar um novo polinômio aleatoriamente? Se eu atualizar essa construção, um novo polinômio será gerado. Por exemplo, tem o comando atualizar construção. Não precisa preencher a quantidade de vezes, caso eu queira que ele atualize apenas uma vez. Aperto Enter, a construção foi atualizada. Mas você pode se perguntar, eu vou ter que digitar toda vez esse comando para que a construção seja atualizada? Essa é uma opção, mas a gente pode automatizar isso utilizando o botão. Se eu venho nessas opções, seleciono a opção botão, basta eu clicar em qualquer posição da janela de visualização, vou nomear esse botão como atualizar, e o comando que eu vou estar executando ao apertar o botão é o comando atualizar construção. Abro e fecho parênteses,
Cuidado na hora da digitação, viu? Ele tem que ser digitado exatamente como aparece no campo de entrada. Então, aperto OK, seleciono o ponteiro, e agora toda vez que eu clicar neste botão, a construção é atualizada e eu tenho um novo polinômio gerado aleatoriamente de acordo com os parâmetros do comando. Outro comando que eu posso utilizar relacionado aos polinômios é o comando de coeficientes. Então eu vou digitar aqui na entrada coeficientes. A terceira opção, coeficientes do polinômio f, que é o polinômio que a gente tem aqui. Ele retorna uma lista com todos os coeficientes do polinômio f, de modo que quando eu atualizo a construção, os elementos desta lista são atualizados. Mas digamos, por exemplo, que eu queira, desta lista, pegar apenas o termo independente do polinômio. O que eu posso fazer? Eu sei que essa lista tem 4 elementos, e o quarto elemento corresponde ao termo independente do polinômio. Então, eu digito na entrada elemento, lista. Qual é a lista? Lista 1, e a posição do elemento, a posição 4. Aperto Enter, e eu tenho aqui que o quarto elemento da lista 1 é igual a 5, que é o nosso termo independente do polinômio. De modo que quando eu atualizo, este elemento também é atualizado. Um outro comando que a gente pode utilizar ainda relacionado aos polinômios é o comando de raiz. Então tem essa opção, raiz. Raiz de quem? Do polinômio f. Aperto Enter e ele me retornou a raiz real do polinômio f. Contudo, se a gente quiser ainda as raízes complexas, tem outro comando que me permite obter essas raízes, que é raízes complexas. Indicar o polinômio f. Apertei Enter, ele retornou para a gente a lista com as raízes complexas, né, sendo que a Z1 coincidiu com aquela primeira raiz que já tinha sido obtida anteriormente. Então, nessa videoaula, nós trabalhamos com diferentes comandos no GeoGebra.